Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e, como eu sempre comento, eu passo por aqui não para fazer resenhas, mas simplesmente para registrar leituras ocasionais ou minhas opiniões ou, enfim, sugestões de leituras, seja de livro, de gibis ou de algum filme que eu vi recentemente. Pois bem, e hoje estou aqui mais uma vez para deixar o registro da minha última leitura, que é o volume 2 da coleção clássica das Tartarugas Ninjas Mutantes Adolescentes, que foi um clássico, aliás, ali de finais dos anos 80. Um gibi produzido de forma, como é que se diz? Underground, né? Alternativa ou independente, por essa dupla de artistas, que são o Kevin Eastman e o Peter Laird. Ao total, são 6 volumes, assim, encadernados, dessa série clássica das Tartarugas Ninjas, que rapidamente ganhou série animada, filmes, linhas de bonecos, etc. Um sucesso, enfim, né, comercial. E aqui no Brasil, recentemente, saíram 6 volumes delas, né, para completar essa coleção. Eu estou lendo agora o segundo volume. E tem uma versão mais nova, que é o Último Ronin, que é uma espécie de continuação com essas personagens que são clássicas. Então, aí tem capa dura, tem, entre aspas, essa folha de rosto, que é bem bonita, que na verdade isso aqui é a capa de uma das edições que está compilada aqui dentro. Elas são totalmente em preto e branco, e aqui, como essa folha de rosto, ele traz as capas de duas edições aqui que são bastante icônicas da coleção. Primeiro é o... Vou começar de trás para... Aliás, tá no final da revista, mas ela faz referência à a uma das primeiras edições que são compiladas aqui. No total, são, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 edições, sendo que algumas são especiais, protagonizadas por cada uma das irmãs tartarugas. A primeira delas é um especial do Michelangelo, que mostra, entre aspas, as tartarugas ninjas salvando o Natal de um grupo de órfãos, né, que tiveram, entre aspas, os seus brinquedos roubados. Né? E tem uma cena de perseguição na neve, muito inspiradas em filmes como, por exemplo, aqui no Brasil, o nome acho que é Um Tira da Pesada, que é com Eddie Murphy. Eles até, entre aspas, não é um pastiche, uma paródia do filme, mas o Kevin Eastman e o Peter Laird, eles dizem que eles se inspiraram muito nesses filmes e nessas sequências, entre aspas, né, de perseguição policial, né, de carro, né? Em especial nesses dois filmes. Eu acho que são Um Tira da Pesada e que eles citam, né, e Máquina Mortífera, né, que é com Danny Glover e o australiano lá, o Mel Gibson, né? O cristão maluco. Agora, eu acho isso é que eles até reforçam que eles pesaram demais na neve. Em alguns momentos fica até difícil de você identificar o que está se passando na história, devido à quantidade de flocos de neve que eles colocaram ao longo das páginas, né? E o que eu mais gostei desse compilado de histórias é que ao final de cada edição ele traz um texto longo, né, da dupla do Peter Laird e do Kevin Eastman, comentando página por página o que motivou eles a fazer cada desenho. Né? Aí a segunda edição, que é na verdade eles trazem, entre aspas, um personagem que também dessas linhas alternativas ou independentes de gibis nos Estados Unidos, que é o Cerberus, que é um personagem de um desenho que, se não me engano, o nome dele é David Sim, que inclusive recentemente ele seria publicado aqui no Brasil, né, via uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, e assim que eu vi, eu fui lá e dei minha contribuição. Mas a campanha parece que não arrecadou quantidade suficiente de dinheiro, então eles já me devolveram, né, via Catarse, o dinheiro que eu tinha investido, e desde o início eu achei estranho, porque essa edição do Cerberus, né, do David Sim, que sairia aqui no Brasil, ele não respeitaria, entre aspas, os encadernados deles, iam dividir em, sei lá, em 60, 50 edições aqui no Brasil, algo do tipo.
como eu disse, eu contribuí com a campanha de financiamento coletivo, que eu queria ler a história, né? Mas desde o início eu achei que aquele projeto não ia para frente pelo número de edições para concluir a coleção, porque realmente uma editora não muito expressiva ou retomar a sua vida editorial a partir de uma série muito longa já era um indício de que eles não iam conseguir concluir essa publicação, até eu contribuir só para dar um apoio, mas eu não gostei do formato que eles tinham escolhido para publicar a série Cerberus aqui no Brasil. Mas eu imagino que logo logo uma outra editora vai comprar os direitos para publicar essa série aqui no Brasil, porque inclusive nós estamos em um excelente momento da publicação de títulos clássicos e bem representativos da nona arte no Brasil, com títulos da Coreia do Sul, de países como o Japão, sei lá, do mercado franco-belga, da Itália, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, assim, quem gosta de gibi está vivendo num momento dourado aqui no Brasil, apesar dos preços. Eu digo isso em relação à variedade de títulos e a quantidade deles que é publicado no Brasil atualmente. E basta que vocês prestem atenção nos vídeos que eu publico aqui, porque mesmo não sendo assim um ávido conhecedor da nona do gibi e não comprando tantos gibis assim, mas repetindo, ao analisar os vídeos e os títulos, vocês podem perceber a variedade de títulos, de artistas, até da nacionalidade desses gibis que são publicados aqui no Brasil. Aí voltando, na segunda edição, que é compilada aqui, ele mostra um crossover, uma reunião entre as Tartarugas Ninjas e esse personagem famoso do David Fincher chamado Cérebros, que, pelo que eu entendi, inicialmente era uma espécie de pastiche de histórias como, por exemplo, de personagens como o Conan, né, o Bárbaro, revisto como Conan o Bárbaro, como Destruidor e etc. E com o passar do tempo ele foi ganhando outros contornos de crítica política, etc. E surgiu até uma polêmica de que o autor faria comentários misóginos, ou machistas, sexistas, sei lá o que for. E eu confesso que quando eu vou ler um livro, ou um gibi, que é o caso, eu não me preocupo muito com esse histórico do artista. Ele pode ser nazista, pode ser escroto, pode ser uma pessoa racista. Eu não me importo muito com isso, não. Se ele produziu uma obra que tem alguma relevância para aquela mídia, eu quero conhecer. Seja um filme, um LP, uma revista, um livro, etc. Porque eu não estou interessado na vida particular do indivíduo. Estou interessado, pelo menos nesse momento, na obra dele, né? Enfim, mas paciência. Deixa eu mostrar algumas páginas para vocês terem ideia do conteúdo das revistas, né? E tem umas cenas assim épicas de batalhas com exércitos de zumbis. Não é que é uma referência aqui a filmes como, por exemplo, do Romero, Uma Noite Alucinante, né, do Sam Raimi, etc. Né? É bem interessante. Deixa eu pegar aqui alguma página. Até tem um momento que aparece o Conan, né, da Marvel, né, do Brian Whitson Smith, né? Tem um antagonista, né, que lembra um demônio, etc, né? Aparece uma personagem que lembra muito aqui o Surfista Prateado, né? Mas assim, tem um desenho que é muito bom. E personagens que são mais finalizados de forma diferente, né? E traz um elemento a mais para a história, né? Enfim, eu achei muito bom aqui esse volume, né? E daqui a pouco eu começo a ler as próximas edições aqui. O terceiro volume, aliás, a terceira edição que é compilada aqui, também é muito curiosa, que é um especial do Donatello, no qual ele contracena com um desenhista chamado Kirby, né? Que é uma referência a um dos maiores ou mais famosos cartunistas americanos, né? Que sozinho foi responsável pela criação de boa parte desses personagens do universo Marvel, né? Que é Jack Kirby.
Aí, nos textos extras, eles comentam que pediram permissão à família do Jack Kirby para a utilização dele nas revistas, de que passariam parte do dinheiro arrecadado nas vendas para a família, mas parece que a família não aceitou esse dinheiro e permitiu que eles usassem, entre aspas, essas referências ao Jack Kirby na história em quadrinho, porque eles eram grandes fãs, não só do Jack Kirby, mas também de autores como, por exemplo, Frank Miller, que são várias vezes referenciados aqui, né? Não vou falar muito para não revelar muito assim da história e tal, só para trazer algumas referências. Tem um retorno do vilão que ele é morto logo não sei se é logo na primeira edição das Tartarugas Ninjas, que é o Vingador, ou o Vingador que é o Destruidor, e ele aparece aqui nessa página dupla, né? Enfim, junto com os ninjas do clã do pé. Então, pessoal, por enquanto é só. Vou deixar aqui passa só para registrar a leitura do volume 2 das Tartarugas Ninjas, que é esse compilado que tem algo em torno de 270 páginas, vai ter um pouquinho mais. E daqui a pouco eu vou começar a ler o terceiro para ver se eu concluo essa coleção, que deveria estar... Onde é que ela tá? Não sei. Tá aqui para cima. Essa, do outro lado, acho que está do outro lado aqui. São 6 volumes dessa coleção clássica das tartarugas, mais o 7º volume, né? Que é uma continuação da história das tartarugas, chamada O Último Ronin. Então, pessoal, por enquanto é só. Até o próximo vídeo e até a próxima leitura ou próximo filme, né?